Amados, bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Hoje é o dia do Senhor, né, amados? Um dia que Deus separou, domingo, que a gente possa estar com Ele. A gente está com Ele todos os dias, né, gente? A cada dia que a gente acorda, se Ele não estiver conosco, nós nem respiramos, né? E devemos procurar estar com o Senhor todos os dias. Mas domingo é um dia diferente. É um dia onde a gente tem esse privilégio de não nos atermos com tantas preocupações, né, gente, desse mundo que nos sobrecarrega tanto. E podemos ter um dia dedicado ao Senhor. Um dia onde a gente pode congregar como igreja, como irmãos em Cristo, cantarmos louvores, ouvir a palavra e alimentar a nossa alma. O Espírito Santo, ele nos fortalece quando nós temos comunhão com o Senhor. A palavra de Deus nos alimenta quando nós buscamos essa palavra. Jesus, né, ele deixa claro, né, que eu já falando algumas vezes, que nem só de pão o homem viverá. E muitos cristãos estão adoecidos, fracos, porque se alimentam só de pão. Mas não deve ser assim. Essa semana, amados, nós estamos tratando da questão de um coração marcado pela eternidade. É impressionante, amados, quando nós olhamos para a palavra e nós vemos o quanto que a Bíblia enfatiza a certeza que nós podemos ter do nosso futuro, da nossa eternidade. E quando nós entendemos isso, quando nós cremos que o nosso futuro, a nossa eternidade já está garantida por aquilo que Cristo fez naquela cruz, isso muda totalmente a forma como nós vivemos. Passamos por aflições? Sim, passamos por aflições. João 16:33, Jesus deixa claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas essas aflições, amados, elas não são suficientes para nos desanimar, tirar o nosso ânimo, a nossa disposição. Veja, 2 Coríntios 4:16 diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior, nosso corpo físico, né, se desgaste, o nosso ser interior se renova cada dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Veja, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, amados, veja que o que o apóstolo Paulo ele nos ensina aqui, né, o Espírito Santo no meio do apóstolo Paulo, é que as aflições, por mais severas que sejam, elas são temporárias. Por isso que quando ele fala das aflições, ele fala de leve e momentânea. Como alguém que tinha sido apedrejado, foi dado como morto, né, certa vez que ele foi apedrejado, sofreu naufrágio, passou frio, fome, perseguição, prisão, pode dizer que essas aflições são leves e momentâneas. A única explicação racional, né, que nós temos é porque ele sabia para onde ele estava indo. Ele sabia do seu futuro. Então, quando ele compara o que ele estava vivendo com aquilo que estava por vir, aquilo se torna leve e momentâneo. É importante que a gente entenda isso. 1 Tessalonicenses 4:17 fala que nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, amados, o exercício que eu queria que nós pudéssemos fazer com a devocional de hoje é tentar trazer essa verdade para o centro do nosso coração. Isso exige que você se coloque diante de Deus, não é ouvindo uma mensagem, um devocional, mas que você dobre o seu joelho, que você ore ao Senhor, que você leia a palavra, que você peça que Deus faça esse milagre no seu coração. Trazer a eternidade para o seu coração como algo real, que já começou. João 5:24-25, Jesus deixa claro que aquele que crê em mim já passou da morte para a vida e não verá a morte eternamente. Então, a certeza, amados, a convicção de que nós temos uma eternidade com o Senhor deve governar a nossa vida em vários aspectos, ou seja, em todos os aspectos. Alguns irmãos desinformados,
né? Eles acham que a certeza da salvação, ela de alguma forma vai gerar no coração uma licenciosidade para o pecado. Algo do tipo, se eu estou salvo, então eu posso viver de qualquer jeito. Querido, isso é uma bobagem tão grande. Não tem base bíblica nenhuma. E não tem nenhuma base onde você possa apoiar essa afirmação na vida prática daquele que é salvo. Porque aquele que é salvo, ele é transformado. Efésios 2:1 fala que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos. A nossa justificação, nossa salvação, acontece junto com a regeneração. Deus nos dá um novo coração. Não um coração totalmente blindado do pecado, porque nós ainda pecamos, mas um coração que não permanece na prática do pecado. 1 João 3:9. Aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. A gente tem os 3 P's do pecado, né, gente? Já tratamos disso algumas vezes na igreja. Você tem a penalidade do pecado, que ficou no passado, que já foi quitada, paga por Cristo. Você tem a presença do pecado hoje, que nós temos o poder de vencer o pecado. Agora, desculpa, o poder do pecado, que a gente tem, ele não exerce influência sobre nós, e tem a presença do pecado, que é no futuro. E só no futuro que nós vamos estar libertos da presença do pecado. Então, penalidade ficou no passado, já está quitado. O poder do pecado, agora nós podemos vencer o poder, que é o segundo P, e o terceiro P, que é a presença do pecado, nós vamos nos livrar dela só na eternidade. Romanos 6:1 responde essa pergunta de uma forma muito clara. Então, é uma dúvida que existe há muito tempo, né, desde que a Bíblia foi escrita. Aí Paulo pergunta, que diremos então? Continuaremos a pecar? A resposta é, claro que não. Então, queridos, nós devemos e podemos, sim, desenvolver no nosso coração, claro, aquele que crê em Cristo, né? Não é uma certeza vazia. Então, como é que eu sei que eu creio em Cristo? Quando eu obedeço, gente, né? A fé, Romanos 1:5 e Romanos 16:26, são 2 versículos no começo e no final de Romanos, deixa claro que a fé verdadeira é seguida por uma obediência, né? Então, a pessoa que não obedece o Senhor por amor, ela não pode achar que ela crê, né, no Senhor. Então, mas nós precisamos, né, tratar disso no nosso coração. Veja Eclesiastes 3:11 diz assim, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, todo ser humano tem no seu coração a eternidade. Ou seja, ele sabe no seu íntimo que tudo que se vê não é tudo que existe. E as pessoas, então, elas acham várias alternativas da sua própria cabeça. Encarnação, purgatório, e se inventam coisas, né, que a Bíblia não garante. Paulo, carta aos Filipenses, ele deixa claro no primeiro capítulo que ele prefere partir e estar com Cristo. Então, amados, veja, a Bíblia, ela supre essa nossa necessidade de resposta para onde nós vamos, que todo ser humano tem, que é estar com Cristo para aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que têm uma vida de obediência ao Senhor. E isso, então, eu queria que pudéssemos, né, terminar aqui com 2 aplicações importantes. A primeira, amados, é que, como já foi falado, as aflições, elas vão ter um lugar, o seu próprio lugar na nossa vida. Elas não vão ocupar um lugar maior do que deve ocupar. Vamos ter as aflições, vamos lutar com as aflições, as angústias, os medos, mas isso não vai nos desanimar. Isso não vai tirar a nossa vitalidade, o nosso amor, o nosso movimento, né? A gente vai lutar com as aflições, mas olhando para a eternidade. E uma segunda aplicação, que eu queria que nós pudéssemos pensar, é sobre as nossas prioridades, né? Onde é que nós temos colocado aquilo que realmente importa, o nosso tempo, a nossa disponibilidade, os nossos recursos. É certo que nós todos temos as nossas demandas, né, que atender nesse mundo, boletos para pagar, etc. Mas a nossa maior prioridade, amados, qual tem sido? Veja, 1 João 2,17 diz assim, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, quais têm sido as nossas prioridades? Qual é a prioridade do reino de Deus na sua vida? Será que
nós não estamos dando mais prioridade para aquelas coisas que vão passar e dedicando a nossa vida, nos esforçando tanto para coisas que vão ser destruídas e deixando aquilo que importa, que é a nossa eternidade, tempo com Deus, em segundo plano. Mateus 6, 19, 21, Jesus diz assim: não acumulem tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem, as traças e as ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu. Então, amados, nós precisamos refletir esses dois pontos, né? Como é que nós temos lidado com a aflição e qual tem sido as nossas prioridades? Responda para você mesmo essas duas perguntas e você vai ver o quanto que você entendeu o evangelho que aponta para a eternidade. Se eu sou uma pessoa que as aflições elas me derrubam, né? E claro, gente, a gente sabe que tem aflições que são pesadas, né, gente? Isso aí, doenças, isso aí não é uma coisa fácil. Mas nós, mesmo assim, nós precisamos ter a esperança real e concreta de que nós temos uma eternidade com o Senhor. Isso, de alguma forma, isso vai nos fortalecer nas aflições que nós passamos, né? Eu não posso achar que, por pior que seja a aflição, é o fim do mundo, acabou minha vida, né? Muitos pensam assim. E outras nossas prioridades. Onde é que nós temos, queridos, colocado o nosso coração? Eu posso sustentar minha família sem colocar o meu coração no trabalho. Posso colocar minha mente, eu posso ter aquela quantidade de energia, tempo necessário o suficiente para suprir aquela demanda, mas não preciso colocar meu coração ali, né? Ou num projeto, ou num relacionamento, enfim. Então, amados, as aflições, como nós temos lidado com as aflições e como nós temos estabelecidas as nossas prioridades, né? São duas evidências concretas, respostas que nós podemos ter na nossa vida, que vão mostrar se nosso coração está marcado pela eternidade. Amém, queridos? Vamos orar e pedir que Deus, então, opere esse milagre no nosso coração. Oremos. Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, Pai, nós precisamos do Senhor. A nossa vida, Deus, a tua palavra fala que é como névoa, como palha, como brisa. E tantas vezes, ó Pai, nós deixamos a eternidade de lado. As coisas eternas realmente devem nos governar, porque é para lá que nós estamos indo, coisas tão pequenas, à luz da eternidade. Trocamos, ó Deus, herança, nossa promessa, por um prato de lentilhas, Pai, como foi com Esaú. Coisas tão pequenas, nós perdemos aquilo que nos está prometido pelo Senhor. Então nos ajuda, Deus, a lutar contra essa nossa tendência pecaminosa de nos deixar levar por esse mundo, nos fortalece nas nossas aflições, que o Senhor sabe que nós temos passado. Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe aquilo que nós temos passado, nos fortalece nas aflições, nos dá sabedoria e discernimento para estabelecer as nossas prioridades, ó Deus, de acordo com a tua vontade, apontando para o reino do Senhor, que é para onde nós estamos indo para toda a eternidade. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, um dia abençoado, queridos, e amanhã, se Jesus voltar, estamos aqui de novo, tá bom?